Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui no nosso terceiro vídeo da minissériezinha sobre meio ambiente. E hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre as espécies endêmicas, a gente vai ver isso direitinho, mas sobre as espécies de plantas e animais que tem em cada bioma. Queria conversar também um pouquinho com vocês sobre reflorestamento, para a gente ter consciência de algumas coisas muito importantes que estão acontecendo e que precisam mudar. Então, para a gente começar, não vamos perder tempo para o vídeo não ficar muito longo. Para a gente começar, o que é endemismo? O que são espécies endêmicas, tá? São espécies que têm em apenas um lugar no mundo. Então, vamos supor, canguru só tem na Austrália. Você não vai encontrar em outros lugares do planeta. Graças a Deus, porque eu acho canguru um bicho meio sinistro. Imagina levar uma porrada daquele bicho, deve doer. Então, pessoal, aqui um exemplo para vocês, né? Ele está mostrando o mico-leão dourado, que é uma espécie endêmica ali da Mata Atlântica. Mata Atlântica, a gente já viu a diferença lá, né? No outro vídeo. E ele é uma espécie que nem vocês viram, a Mata Atlântica ela tá pouquíssima, né? Na região costeira ali e tudo mais, do que ela ocupava, porque ela tá agora é pouquíssimo. Então, se a gente destruir esse ambiente, né, esse bioma, a gente também está tirando a casa de um monte de espécie que vive só naquela região. Então, as espécies também, por consequência do desmatamento, vão entrar em extinção, porque elas não têm outro lugar para elas viverem, não tem outro lugar que elas estejam adaptadas ali para conseguir viver de uma forma plena para a existência dela, tá? E aí, pessoal, muito se fala então sobre reflorestamento. E aí vem uma questão complicada. Por quê? Muitas pessoas acham que assim, se é verde a planta, então põe em qualquer lugar que está reflorestado. Não é assim, tá? E aí eu procurei para falar para vocês sobre essa questão do reflorestamento. E dá uma olhadinha aqui nessa bela imagem, né? Então ele fala assim: distribuição por estado de área reflorestada com eucaliptus SP. Nossa, esse SP, ele significa espécie, tá? Vem do inglês species, e aí a gente abrevia nesse SPzinho. Então esse SP quer dizer espécies. E aí ele está mostrando por estado o quanto foi reflorestado, entre mil aspas, com eucalipto. Isso dá uma coceira. E, gente, por que eu falo disso? É aquilo que a gente conversou. Cada bioma, cada região tem as suas espécies. Lembra que eu falei logo no comecinho? Um bioma é um conjunto de plantas semelhantes ali, de espécies e populações que convivem juntas com os seus animaizinhos. É como se fossem conjuntinhos de plantas que habitam determinada região. Você tá vendo aí, ó, nesses estados nós temos biomas diferentes, né? A gente deu uma olhadinha lá nos outros mapas, nos outros vídeos, deu uma olhadinha nos mapas, a gente sabe que esses estados aí fazem parte, tem ali a ocupação vegetal e animal por biomas diferentes. E eles tacaram eucalipto em tudo. Só que, gente, quando a gente fala de reflorestamento, não é tipo, é verde, vou por lá e tá tudo certo. Não. Eucalipto, vamos por lá, vai dar oxigênio. Não. Tá? Quando a gente fala de um reflorestamento, tem que ser plantas nativas daquela região, nativas daquele bioma, que fazem parte daquela população, que fazem parte daquela comunidade, né, de plantas e animais, que seja nativa daquele bioma. Não adianta eu pegar e colocar qualquer coisa lá. Isso não é reflorestamento. Beleza? A gente tem que tomar cuidado, porque a gente vê muita notícia falando, tal lugar foi reflorestado, campanha de reflorestamento, tal. Mas só tacou eucalipto em tudo. E, gente, é aquilo que nós conversamos. Os animais e as plantas,
eles interagem. Então, em determinada região, eu vou ter animais, por exemplo, que nem a gente comentou ali do mico-leãozinho, né? Eu vou ter animais, por exemplo, que vão interagir com plantas ali, nesse caso, né, do mico-leão dourado. Ele vai interagir ali com plantas que são da Mata Atlântica. Se eu vou lá e ponho planta de outra qualquer, que não seja ali daquele bioma, que não seja ali daquela região, daquela, né, que faça parte daquela população, será que eu vou estar realmente ajudando? Ou vou estar prejudicando? Porque os animais que convivem ali, ele não vai se alimentar daquela planta, ele não vai de repente fazer daquela planta um abrigo. Aqui, outra coisa muito importante que pode acontecer, e que pouco se fala, é que, gente, certas plantas, elas podem virar pragas. Do mesmo jeito que uns tempos atrás surgiu, né, a questão do tráfico animal, né, e tudo mais, por que isso é perigoso? Se a gente traz uma espécie aqui, né, dando só um exemplo, se a gente traz uma espécie de outro país para o Brasil, e essa espécie ela encontra um clima tropical, ela encontra uma abundância de alimento, ela encontra muito abrigo e ela principalmente não tem um predador natural, não tem nenhum outro bicho que se alimente desse animalzinho, ele vai começar a reproduzir, reproduzir, procriar, 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 até o momento em que ele vai virar uma praga. E pragas não são legais. Por quê? Ele vai se alimentar de uma certa vegetação, vai acabar ali com uma grande quantidade de alimento das espécies nativas, vai afetar todo um ecossistema. E, gente, isso é tudo muito delicado. É um equilíbrio muito delicado. Tá? Quando a gente fala de ecossistema, de biomas, é tudo muito interligado e muito delicado. Como a gente viu, são ciclos, e se a gente corta uma parte, a gente afeta todo o restante. Então esses animais eles podem virar pragas, tá? E acabar prejudicando muito o meio ambiente. Estou falando de uma forma bem resumida, tá? Só que ninguém fala que isso também pode acontecer com plantas. Nós temos plantas que também podem se tornar pragas. Então, se eu pego espécie de um outro país ou de um outro bioma, uma outra região, sei lá, e ponho ali, vou pegar o exemplo da Mata Atlântica, que é o que a gente está falando aqui agora, tá? Mas isso pode ser para qualquer outro lugar. Se eu pego uma espécie de um bioma e ponho em outro, eu vou gerar competição por nutrientes no solo, por espaço, mesmo, né? Espaço ali no solo, por água, competição por luz, competição ali dos próprios animais, né? Se alimentarem da vegetação de um, de outro. Porque os animais que são daquela região, eles vão continuar se alimentando né, das plantas que são dali. E se essa planta vencer, por assim dizer, essa competição, porque, gente, essa competição acontece na natureza o tempo todo, tá? Mas o meio ali, tecnicamente, ele está em equilíbrio e ele consegue suprir essa necessidade, se ele tá bacaninha, se ele tá legal, ele consegue se sustentar e manter essa competição saudável, por assim dizer. Mas se eu ponho uma outra planta lá, que de repente vence essa competição, ela vai ocupar um espaço que não é dela, ela vai começar a ocupar um espaço e matar, né, a vegetação ali que seria nativa daquele lugar, porque ela está vencendo essa competição por recursos ali daquele ambiente, e por consequência estará afetando também os animais. Porque, como eu falei, é um ciclo muito delicado, uma coisa depende muito da outra. Então, se eu afeto uma, eu estou afetando a outra diretamente ou indiretamente. Beleza? Então, quando a gente fala de reflorestamento, pessoal, tem que ser plantas nativas. Não adianta a gente querer inventar moda. Não adianta a gente... O cachorro vai latir. Não adianta a gente querer desmatar a Mata Atlântica e depois plantar eucalipto em Minas Gerais. Isso não é reflorestamento, beleza? Então a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que tomar muito cuidado com as informações que aparecem, com o que
a gente acha que é e com o que realmente é, tá? Aqui dando um exemplo para vocês, pessoal, de alguns animais endêmicos. Aqui primeiro, né, o lobo-guará, que tá no auge aí por causa da nota de R$ 200, né? O lobo, pessoal, é um animal endêmico do Cerrado, e a gente viu, né, que o Cerrado tá bem desmatado também nos vídeos anteriores aí, no primeiro vídeo da série. Então, ele é um animal aí que ele está em risco de extinção por conta do desmatamento, porque não tem habitat mais para ele conseguir viver em paz, né? Aqui embaixo, pessoal, macaco-aranha. Esse macaquinho é muito bacana. Eu já vi ele no zoológico. E ele é uma espécie endêmica da Amazônia, né? Então, ele também está ficando aí sem moradia porque a Amazônia está sendo desmatada. E o nosso grande exemplo, que também está nas notas aí, né? Acho que na de R$ 20. Não sei, vou pôr aqui embaixo. O nosso mico-leão dourado, que é da Mata Atlântica, beleza? Muita gente coloca ele lá na Amazônia, né? Preservação da Amazônia, mas ele está ali na região de Mata Atlântica, né? E ele também está ficando sem casa, porque como vocês conseguiram ver lá no primeiro vídeo, o desmatamento da Mata Atlântica é um negócio assim visivelmente bem intenso, né? Beleza, galerinha? Então, resumindo esse vídeo, reflorestamento não é você plantar eucalipto. É necessário você fazer um estudo do meio ambiente ali. É aquilo que eu falei para vocês desde o começo, eu estou frisando em todos os vídeos. A gente não preserva o que a gente não conhece. Então, nós precisamos conhecer para preservar de uma forma eficaz. É importante nós sabermos essas questões das espécies. Nós temos espécies endêmicas, aqui eu dei exemplo de animais, mas nós também temos plantas que a gente só encontra em determinadas regiões. A Amazônia, por exemplo, é muito rica em questão de plantas medicinais, então que tem aí o interesse farmacêutico e que está entrando no balaio de gato aí do desmatamento também. Fora a questão de territórios indígenas e uso religioso, né, de determinadas plantas. O cachorro bateu a cabeça aqui, coitado. Mas ele tá bem, foi correr pra latir no portão. Existe essa questão das plantas medicinais, plantas ritualísticas, né, territórios indígenas. Então existem muitas questões quando a gente fala de preservação ambiental. Não é simplesmente meter o louco e tacar qualquer coisa lá. Nós temos que fazer todo um levantamento, todo um estudo. Existem profissões que fazem isso e a gente precisa valorizar. Belezinha, galera? Como sempre, prazer em revê-los, mesmo que seja pela telinha.